No primeiro episódio da nossa série sobre os estaduais, o Sem Química vai te levar em uma viagem no tempo para conhecer um pouco da história do campeonato mais charmoso do Brasil. Eu tô falando do Campeonato Carioca. Bom, e para começar, já vale dizer que apesar de ser conhecido como Campeonato Carioca, o torneio deveria ser chamado de Campeonato Fluminense. Isso porque o gentílico carioca, em tese, restringe apenas aos que nasceram na cidade do Rio de Janeiro, enquanto aqueles que são nascidos em todo o estado, incluindo a capital, são chamados Fluminense. Porém, a adoção do termo Campeonato Carioca para chamar o torneio estadual se deve muito ao fato da popularização do Fluminense Futebol Clube, um dos principais clubes do Rio de Janeiro. Agora imagina, chamar Vasco, Flamengo, Botafogo e até o próprio Fluminense de campeão fluminense. Eu acho que não fica muito legal. A primeira partida válida pelo Campeonato Carioca foi um 7-1. Não tô falando desse 7-1 não. O que me refiro foi no dia 3 de maio de 1906, no campo da rua Guanabara, no bairro das Laranjeiras, onde o Fluminense goleou o Paysandu Atlético Clube. E o primeiro jogador que teve a honra de balançar as redes pela primeira vez na história do Campeonato Carioca foi o atacante tricolor Horácio da Costa. Falando em Paysandu, não podemos deixar de falar sobre o Rio Cricket Club, que nada mais foi do que uma agremiação fundada por ingleses e descendentes para a prática do cricket em 1872. Após alguns conflitos de interesses e discordâncias, um grupo de fundadores resolveu criar outra agremiação, dessa vez em Niterói, a Rio Cricket e Associação Atlética. Guardem bem esse nome. O grupo de fundadores que permaneceu na cidade do Rio de Janeiro resolveu mudar o nome do clube para Paysandu Atlético Clube, que se sagrou campeão carioca em 1912. E dessa forma se criou uma rivalidade multiesportiva entre dois clubes de colônia britânica que ficou conhecido como o Clássico dos Ingleses. E eu digo sobre uma rivalidade multiesportiva porque os confrontos se estenderam para o tênis, handballs e futebol. A última partida registrada entre as duas equipes foi em 2006, para comemorar os 105 anos do futebol no Rio de Janeiro. Para o Campeonato Carioca de 1949, o programa de rádio Trem da Alegria resolveu patrocinar Lamartine Babo e suas composições de hinos alternativos para os 11 participantes do Campeonato Carioca, que na ocasião eram esses aqui. Lamartine, então, compôs em um só dia os hinos dos considerados 6 maiores e mais tradicionais clubes do Rio de Janeiro, dando preferência, claro, ao América, seu time de coração. E logo em seguida, Lamartine seguiu com a composição dos hinos dos demais clubes. Na época, o sucesso foi tão estrondoso que os clubes passaram a adotar esses hinos como oficiais. Em 1978, com o intuito de organizar o campeonato depois da fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, foi criada a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, popularmente conhecida como FERJ, após a fusão da Federação Carioca de Futebol e a Federação Fluminense de Futebol. Vale lembrar que a FERJ é a única federação de futebol no Brasil inteiro que não utiliza o gentílico de seu estado em seu nome, no caso, Fluminense. Apesar de ser um campeonato carregado de história e tradição, o Cariocão só foi decidido apenas 2 vezes fora da cidade do Rio de Janeiro. A primeira vez, logo em sua edição de estreia, o Campeonato Carioca foi decidido em Niterói, no campo do Rio Cricket e Associação Atlética. Falei para vocês lembrarem desse nome. Já a segunda vez ocorreu mais recentemente, em 2013, quando Fluminense e Botafogo decidiram a edição do Campeonato Carioca no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, já que o Newton Santos, ou Engenhão, estava interditado na época. O Flamengo é o detentor do maior número de títulos do Campeonato Carioca, com 39, seguido do Fluminense com 33, do Vasco com 24 e o Botafogo com 21. Esses 4 clubes juntos detêm 117 de 128 títulos cariocas disputados entre 1906 e 2025. A capital do estado, Rio de Janeiro, é a cidade com mais títulos do Campeonato Carioca, com 128 ao todo. Ou seja, os clubes da capital detêm juntos todos os 128 títulos cariocas disputados entre 1906 e 2025. Agora, individualmente falando, o jogador que mais vezes se sagrou campeão estadual no Rio de Janeiro foi o atacante Oswaldo Gomes, 8 vezes campeão e todas elas representando o tricolor carioca, o Fluminense. Agora, falando do treinador que mais vezes se sagrou campeão estadual no Rio de Janeiro, foi Flávio Costa, com 9 títulos ao todo, 6 pelo Flamengo e 3 com o Vasco. Uma curiosidade, Flávio foi o treinador que embalou o conhecido Expresso da Vitória, que marcou época no Cruz Maltino. E olha, eu sei que foi muita informação para vocês, foi até para mim, mas posso pedir uma última coisa para vocês que estão assistindo esse vídeo até agora? Não esquece de seguir o perfil, deixar o like e compartilhar, que ajuda muito o Sem Química. Tamo junto, rapaziada, até o próximo episódio, valeu!